Fala pessoal, tudo beleza? Mais uma vez aqui Rocha Júnior para passar algumas dicas para vocês. E hoje o nosso tema é metabolismo energético, certo? Dentro dos processos do metabolismo energético nós temos os processos de liberação de energia e temos os processos de incorporação de energia. Processo de liberação de energia nós temos a fermentação e a respiração celular. Processo de incorporação de energia nós temos a fotossíntese e quimiossíntese. Vamos falar um pouquinho então sobre os processos de liberação de energia, destacando inicialmente o processo chamado de fermentação. Fermentação é um processo de liberação de energia que ocorre a oxidação parcial da glicose, sempre produzindo e deixando um produto, tá certo, maior, como no caso, tá certo, o álcool etílico, o ácido acético e o ácido lático. Vamos lá, primeiro processo. Fermentação alcoólica. É um processo que ocorre, tá certo, nas plantas, leveduras, tá bom? No caso dos fungos e algumas bactérias. Exemplo, nós temos o Saccharomyces cerevisiae, que é exatamente utilizado amplamente na indústria na fabricação de vinhos. Fabricação de vinhos e cervejas. Temos também no processo de fermentação do caldo de cana, no processo de formação da aguardente, do álcool etílico e fabricação da massa do pão. Lembrando que a massa do pão ela incha devido ao processo de liberação de gás carbônico que ocorre nesse tipo de fermentação, ok? E como produto, tá certo? Final nós temos aí o álcool etílico. Outro processo de fermentação nós temos a fermentação lática, ocorrida em bactérias, protozoários, fungos e certas células do nosso corpo, como as hemácias, células musculares, esqueléticas e condroblastos. Lembrando que a fermentação lática ela ocorre nas fibras musculares, deixando esse produto maior que é o ácido lático, é o que causa exatamente a fadiga muscular, os músculos doloridos após a realização de determinados exercícios intensos. Numa busca de síntese de energia rápida, os músculos fazem, tá certo, o processo de fermentação lática, ok? Também é utilizado no processo do azedamento do leite, pelos lactobacilos, na formação do coalho, produtos amplamente industrializados derivados do leite, produção de queijos, iogurte, coalhada, manteiga. Lembrando que nesse processo não há liberação de gás carbônico. O último nós temos a fermentação acética, que é realizada por algumas bactérias, as acetobactérias, né? As acetobactérias, na produção do ácido acético, e aí sim nós temos liberação de gás carbônico. Amplamente utilizado na indústria, na fabricação de vinagre e no azedamento dos sucos de frutas. Beleza? Valeu, galera. Grande abraço. Até a próxima dica. Fala, galera. Tudo beleza? Olha eu aqui de volta. Então, hoje nós vamos aqui concluir, tá certo? O nosso processo de metabolismo energético fermentativo. Mas sempre é bom a gente fazer uma forma de recapitulação do que a gente foi citado nos últimos dias. Então, lembre-se que o metabolismo energético nós temos os processos de incorporação de energia e os processos de liberação de energia. Liberação de energia envolve a respiração celular e a fermentação, e os processos de incorporação de energia, fotossíntese e quimiossíntese. Então esse é o nosso processo de metabolismo energético. Então vamos aqui fazer um apanhado em relação à nossa fermentação. Citei para vocês que existem 3 casos de fermentação. Nós temos a fermentação alcoólica, a fermentação acética e a fermentação lática. Na fermentação alcoólica é interessante que a gente possa fazer uma ligação principalmente aos organismos que realizam esse processo. Então nós vamos ter lá a fermentação alcoólica, plantas, fungos, no caso as leveduras e algumas bactérias, tá certo? E é amplamente utilizado na produção de bebidas alcoólicas, como a fabricação de cervejas, vinhos, como o exemplo que eu citei, que era a Saccharomyces cerevisiae, certo? Nós temos também a fermentação do caldo da cana, na produção do álcool etílico, da aguardente, tá certo? E também amplamente utilizado na indústria na produção dos fermentos da massa, né, do pão, que faz com que o pão aumente o seu volume pela liberação de gás carbônico. Mas vamos aqui, no processo de fermentação alcoólica nós temos a quebra da glicose, transformada em ácido pirúvico e posteriormente no produto final que é o álcool etílico, ok? Destaque aqui para esse processo, lembre-se que todas as fermentações
ela oxida de forma parcial a glicose. Sempre vai haver no final um produto maior. No caso da fermentação alcoólica, nós temos o álcool etílico. Ok, é interessante também que a gente possa destacar que todos esse processo de fermentação ocorre numa fase chamada de fase anaeróbica, ou seja, na ausência do oxigênio, chamada de glicólise, que é exatamente o nome glico, de glicose, lise, quebra. É a quebra da glicose, tá certo? Deixando de forma parcial um produto maior, que nesse caso seria o álcool etílico. Agora olha o detalhe, a glicose ela é transformada na primeira etapa em ácido pirúvico, produzindo energia e NAD. Lembra que essa energia é a energia de busca rápida, de obtenção por mecanismo de reserva, né, de produção energética rápida. Então, nós vamos ter 2 ATPs produzidos e os NADs que são reduzidos. Pela liberação na oxidação da glicose, nós temos hidrogênio sendo liberado. E aí o NAD se reduz, aceptando esses hidrogênios que são liberados. Ok, o ácido pirúvico ele é formado. Agora no processo final, a transformação do ácido pirúvico em álcool etílico, nós temos a liberação de gás carbônico, processo de descarboxilação. Ok, segundo processo é a fermentação lática. É um processo pelo qual também é amplamente utilizado pela indústria. Na fermentação lática nós temos algumas bactérias, nós temos protozoários, fungos e certas células do nosso corpo, como hemácias, as células musculares esteléticas e condroblastos. Um detalhezinho aí. Quando a gente fala em fermentação lática, a gente sempre lembra diretamente com o processo do acúmulo de ácido lático nas fibras musculares, causando, tá certo, aquela fadiga muscular. E isso é um meio rápido de busca de energia pelos músculos por exercícios intensos e rápidos. Então o corpo passa a fabricar esse ácido lático e causando assim o processo de fadiga muscular. Beleza, vamos aqui ao processo. A glicose também é quebrada, né, na etapa chamada de glicólise, glicose, lise, quebra, produzindo ATPs e reduzindo mais NADs. Agora um detalhe importante, nesse processo de fermentação não ocorre liberação de gás carbônico. Tudo que vai ser aqui, no caso, vai ser produzido inicialmente, vai ser liberado na transformação do ácido pirúvico em ácido lático. Ok? Beleza, lembrando também que na indústria ele é utilizado amplamente na produção de queijos, iogurtes, coalhada, manteiga, produtos derivados do leite. Certo? E vamos agora então para a última etapa, que é a fermentação acética, realizada por bactérias chamadas de acetobactéria, né, Acetobacter, produzindo ácido acético e gás carbônico sendo liberado também. Então nós temos glicose sendo quebrada na primeira etapa, que é a glicólise, produzindo ácido pirúvico. Olha aqui, ó, ATP e NAD novamente sendo reduzido. E como produto maior, o ácido acético. Olha aqui o dióxido de carbono sendo liberado, gás carbônico sendo liberado nesse processo. Lembre-se que os processos de fermentação, que é a liberação de gás carbônico, são 2. A fermentação alcoólica e a fermentação acética. Todos os processos fermentativos nós vamos produzir 2 ATPs. E vão deixar produtos e resíduos maiores, que seria o álcool etílico, o ácido lático e o ácido acético, tá certo? Então, esses são os processos de fermentação, tá certo? Que ocorre e é utilizado e é estudado, tá certo? Didaticamente aqui a nível de um ensino médio, ok? Galerinha, grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu, show, fui!